Vamos lá, faltando 120 de contribuições. Vamos fechar essa meta aí antes das 10 da manhã, gente, que a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos lá, queridos. Na coluna do Reinaldo Azevedo, perguntei em on para André Esteves. Você quer derrubar Alexandre de Moraes? Segue a resposta. Vamos ler juntos aqui. Telefonei para André Esteves, que comanda o BTG Pactual, e perguntei: você quer derrubar o ministro Alexandre de Moraes? Deixei claro, André, eu não estou fazendo a pergunta em off. Para a resposta em off, a indagação é feita em on, para a resposta idem. Ele me disse: esse boato é absurdo? Claro que não. Antes que eu prossiga sobre o diálogo ao telefone, algumas considerações importantes. Vamos ler juntos. Excesso de offs e carência de ons. Na história da liquidação do Master pelo Banco Central, há um excesso de offs e uma carência de ons. Querem um exemplo? Na véspera da acareação determinada pelo ministro Dias Toffoli, coisas sem sentido são ditas a jornalistas que as reproduzem. Como ela seria ilegal, caberia um mandado de segurança, goste-se dela ou não. Ilegal, obviamente, não é, e não existe mandado de segurança contra a decisão de membro da corte. Repito, goste-se desta ou não. Quem acompanha o que eu escrevo a respeito sabe de 2 pontos que eu tenho me fixado. É espantoso que se tente usar esse caso para derrubar ministros do Supremo Tribunal Federal num primeiro momento. Alexandre de Moraes é o alvo, ou para inovar de modo teratológico o jornalismo profissional, não havendo prova material de que A cometeu um crime em conversa com B, ambos negando que a prática criminosa tenha existido. Cobra-se do acusado, no tribunal informal da imprensa ou das redes sociais, que se defenda a acusação feita por fontes anônimas. Há quem ache que derrubar o ministro do Supremo, ainda que num processo de linchamento sem provas, fortalece a democracia. Eu acho que a enfraquece. Há quem pense que sustentar tal linchamento com ancoragem em fontes anônimas fortalece o jornalismo. Eu acho que enfraquece. Se, como dizem, o Tribunal dos Togados não pode ser um suprapoder acima das regras, o da imprensa que o acusa também não pode ser. Já vimos isso na Lava Jato e conhecemos as consequências. Nesse ponto, alguém poderia dizer: no caso Bolsonaro, você não empregou esses fundamentos. É mentira. As provas estão nos autos e o tipo penal pune tentativa de golpe, abolição do Estado de Direito. O resto é história. Sigamos. Volto a Esteves. Não sou amigo pessoal de Esteves, a gente se fala de vez em quando há alguns anos. Ele foi um dos alvos da Lava Jato numa acusação sem provas, com consequências conhecidas. Apontei o aluvião surrealista que o colheu então e não esperei que o STF atestasse, como atestou, sua inocência. E as consequências graves daquilo tudo teve em suas empresas e, como é público, ele se refez com sobras daquilo tudo. Entendi, Reinaldo. Está criando um paralelo entre Esteves e Daniel Vorcaro. Podem não gostar de mim por várias razões, mas subreptício eu não sou. São casos distintos. Estou deixando claro isso sim, que em qualquer caso não integro pilotões de fuzilamento ou linchamento. Jamais defendi, por exemplo, que Bolsonaro ou qualquer outro sejam punidos na esfera penal porque reacionários. O que sempre me mobiliza, nesse caso, é saber se as práticas são golpistas ou não. Adiante. O porquê eu fiz a pergunta a Esteves, deixando claro que me interessava a resposta em on. Porque, como é sabido, as redes estão coalhadas de comentários sustentando que foi ele a vazar dados do contrato entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes, o que ele nega. Não vale tudo daquilo que Humberto Eco chamou de legião de imbecis, que deixaram de ser pregadores de aldeia para se tornarem pregadores universais. Há teorias conspiratórias para todos os gostos. Reproduzo o que ele disse. Reinaldo, por que eu faria isso? Com que propósito? O que eu ganharia tentando derrubar um ministro do Supremo? Em que tudo isso poderia ser útil para mim, para as instituições e para o Brasil? Aí eu tenho uma resposta para o Esteves, né? Seria útil a queda do ministro Alexandre de Moraes, porque, não sei, né, André? Vai que você sabe que você pode ser investigado. Eu não confio no André Esteves, não, mas ótimo. Ótimo que o Reinaldo entrevistou ele. Continuei. Você sabe que nesses ambientes, muitos atribuem você ao vazamento do contrato e o boato de que o ministro fez pressão para o BC não liquidar o Master. Ele me disse, obviamente não vazei coisa nenhuma porque não tinha acesso privilegiado a documentos sigilosos. Acho sim que a decisão do Banco Central foi correta, mas nunca soube ou afirmei que o ministro Alexandre tivesse feito pressão. E também é preciso considerar uma coisa, se eu for acreditar em tudo que dizem por aí, não vou ter tempo para mais nada. Eu mesmo estou lhe dizendo que existe uma campanha orquestrada contra mim para me atribuir o que eu não fiz. Reinaldo, mas ele iria lhe contar? É claro, e mais que compreensível que alguém indague a essa altura. Mas se tivesse sido ele a vazar o contrato,
ou afirmado que o ministro fez pressão, ele iria lhe contar, Reinaldo, a resposta que interessa a verdade e a cobertura ética é a seguinte: inexistindo provas e havendo negativas em on, eu não dou curso a fofocas em off. É isso. É isso. Precisa ter prova, gente. E também jamais recorra à prática de dizer fulano disse, etc., a interlocutores. Aqui o Reinaldo tá dando um pau, gente, na Malu Gaspar, tá? A interlocutores. É raro que o interlocutor não seja o autor do texto, assim, pois o interlocutor deste texto sou eu mesmo. Uma nota curta sobre heróis. Esse texto inteiro, gente, uma resposta a Malu Gaspar, tá? Que escreveu no Globo sobre a questão dos mitos, atacando o Alexandre de Moraes. Tá? Bom dia, gente. 120 de superchats. Vamos pingando aqui para a gente poder fechar nossas metas, queridos e queridas. A gente precisa muito do apoio de vocês para a gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Vamos lá, todo mundo pingando aqui, ajudando e fazendo bem o nosso trabalho, queridos e queridas. Uma nota curta sobre heróis. Maquiavel nunca escreveu que os fins justificam os meios. No trecho em que trata sobre o método para se atingir um determinado objetivo, escreveu em tom crítico. Em O Príncipe, que vulgo nunca pergunta a que meios recorreu o soberano se o resultado é considerado bom. Insisto, ele o faz em tom de censura, não estava posando, desculpem, de coach de pilantra, literalmente assim no capítulo 18. O que importa é o sucesso das ações, os meios sempre serão julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados, e no mundo nada existe senão o vulgo. Da mesma sorte, quem não leu a peça A Vida de Galileu de Brecht pode ficar com a impressão de que o ponto de ancoragem da obra é lastimar o país, que precisa de heróis, como se fossem estes a fragilizar as instituições. É errado. Quando Galileu se abjura da sua teoria, o discípulo de Andrea fica furioso e lastima. Infeliz a terra que não tem heróis. Pouco adiante, o próprio Galileu reflete. Não, infeliz é a terra que precisa de heróis. É preciso ler a obra para saber que os heróis são sim necessários, o que, evidentemente, não depõe a favor de países. Estes podem ser infelizes, mas as pessoas estão a se fazer notáveis por enfrentar a diversidade, são absolutamente necessárias, como são de resto no texto de Brecht, o próprio Galileu e Andrea. Não existe spoiler de clássico, mas aqui eu deixo a tarefa, leiam. Também nesse caso, a corruptela distorce o sentido da obra. Encerro, não trato nem Moraes nem ninguém como heróis essenciais. Eu saúdo que se tenha vencido até aqui pelo menos o golpismo. Sim, o Brasil tinha e tem institucionalidade para intervenções que podem ser covardes ou heróicas. Infeliz o país em que triunfam os covardes. Ademais, eu não atribuo a ninguém a licença para usar qualquer meio para atingir fins considerados virtuosos. Isso aqui é importante, tá, gente? A minha divisa a respeito é esta: os meios qualificam os fins. Bom ano novo a todos, caso eu não volte antes. É importante as pessoas saberem, tá? Maquiavel nunca escreveu que os fins justificam os meios. É uma tradução errada do italiano isso aqui, tá? Então, não, os fins não justificam os meios, e por isso a gente tem que fazer jornalismo com ética, gente. A gente tem que fazer jornalismo com ética, tá? Faltando 120, ô querido! Obrigado, Carradine. Mandou 50 pra nós, coisa boa. Carradine, você tem direito a 3 livros, tá? Me manda e-mail que eu vou mandar para você em PDF. O e-mail é esse daqui, tá? Ó, Pedro Zambarda. @gmail.com para você ganhar 3 livrinhos de presente, tá, gente? Quem manda contribuições maiores tem direito a livrinhos aqui e a gente dá de presente para vocês que me acompanham. Agora tá faltando 70, tá, gente? 70 pilas. Se 7 pessoas mandarem 10, nós vamos lá, fechamos a meta, ficamos na tranquilidade e fazemos bem o nosso trabalho, queridos e queridas. É isso aí. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando
no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!